Olá pessoal, tudo jóia? Bem-vindo ao canal Além do Design. Me chamo Marcos, sou designer e eu vou ensinar vocês aqui a construir um e-mail marketing. Tinha postado esse conteúdo lá no meu Instagram, né? E falei se tivesse uma determinada quantidade de curtidas, eu iria ensinar e mostrar como eu fiz esse e-mail marketing aqui. Correto? Então vamos lá, se você não sabe nada de design, fique tranquilo, você vai conseguir fazer isso daqui sem nunca ter pegado aqui no Photoshop. Fechou? Em primeiro lugar, vou fechar aqui, né? Vamos lá, vou abrir meu Photoshop. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida como é que instala o Photoshop, alguma coisa do tipo assim, ou onde contrata, paga um plano, vocês podem falar comigo. Eu vou abrir aqui primeiro o modelo de e-mail marketing, vai ser a referência nossa. Ele já está salvo aqui nos meus recentes, né? Aqui está ele. E vamos criar um arquivo novo, proporcional igual a esse. O e-mail marketing, ele precisa ter um tamanho médio de 600 de largura e a altura ela é infinita, ela pode ser 1.500, 3.000, 4.000, mas geralmente 3.000 já fica um tamanho bem grandinho, né? Eu vou colocar aqui só 1.500, que eu vou ensinar vocês a fazer a base do e-mail, né? O início do e-mail aqui. Então 1.500 vai dar o espaçamento. A resolução eu uso sempre 150 pixels. As cores aqui são RGB, são para um material digital, né? Então se usa a cor RGB, o modo de cores. Eu deixo 16 bits. O conteúdo de fundo é branco. E o perfil de cores aqui é o sRGB, com esse código aqui, tá vendo? Dou um criar. Aqui eu tenho minha prancheta, que eu tô com a ferramenta lupa, por isso que eu tô dando um zoom. Quando eu clico o botão esquerdo do mouse sobre a ferramenta, ela dá um zoom, tá vendo? E quando eu seguro o Alt e aperto com o botão esquerdo do mouse, ele reduz esse zoom. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é inserir o logotipo do cliente, né? Que foi o que eu fiz aqui nessa imagem. Então se eu tivesse o logotipo do cliente, que eu não tivesse o arquivo ainda, ele estaria na minha pastinha, então eu ia pegar e arrastar ela aqui para dentro. Como ela já está aqui dentro do arquivo, eu vou com a primeira ferramenta aqui, que é a ferramenta mover, essa primeira, e vou selecionar segurando o Shift a parte preta e com o Shift a parte rosa. Eu não soltei o Shift e selecionando o objeto clicando no lado esquerdo do mouse, tá? Com o Ctrl eu seleciono, seguro e arrasto os dois. E eu vi, você notou que eu selecionei a parte lá de baixo também? Então para me tirar ela, eu seguro o Shift, clico sobre ela e agora eu tenho só esses dois objetos. Vou continuando segurando o Ctrl, eu vou arrastar ela aqui para dentro da outra prancheta, né? Eu estava com ela. Então trazemos ela para cá. Aí, se eu não segurar o Ctrl e só clicar em cima e segurando e arrastar, eu seleciono só uma camada, que aqui são dois elementos, né? O elemento que compõe uma que anda em cima e o que compõe um moldezinho da boca atrás. Correto? Aqui na lateral, onde está meu cursor do mouse, aqui são as camadas, tá? Então, todos os elementos que tiverem aqui dentro da prancheta, eles vão ficar aqui também. Aqui funciona de forma de hierarquia. Tá vendo o que nomeado de 21, que é o maquiando, que é o preto? Ele está em cima. Se eu mandar ele para a camada de baixo, ele vai ficar abaixo. Ó, aqui ele está acima, que é a forma correta, e lá ele está abaixo. Então, vamos deixar da forma correta, só para vocês entenderem que dimensionando as posições aqui, um fica na frente e atrás, como se fosse no mundo real mesmo. O de cima está sempre à frente e o de baixo atrás. Beleza? Então, enfim, vamos posicionar ao centro. Como é que eu posiciono isso ao centro, Marcos? No olho? Não, não é no olho. Às vezes tem uma linha guia que aparece aqui quando você vai passando, só que ela é bem chata, tá vendo? Ela não aparece sempre. E ela aparece e some, tem que ser bem minucioso. Aqui está no centro. Mas a forma simplificada seria o quê? Eu selecionar, clicando com o botão esquerdo do mouse aqui em prancheta. Se vocês notarem, criaram pontos aqui, né? Tipo uma reguinha.
Então, com essa reguinha, eu sei que aqui é a extremidade esquerda, a direita que é o centro. Então aqui eu tenho uma régua onde eu vou puxar um traço. Se ela não existir aí no seu Photoshop, você clica o Ctrl R. Ctrl R, ela some, né, se ela estiver desaparecida. Se ela estiver aparecendo, ela some. Se ela estiver desaparecida, Ctrl R faz ela aparecer também. Então eu segurei com o Ctrl aqui e arrastei. E vou deixar ela bem no meiozinho. Venho aqui novamente na camada da direita, seleciono com o Ctrl as duas camadas, dou um Ctrl T e eu tenho uma grade também que me mostra o alinhamento desse item. Então aqui ela está bem no centro. Fechou? Estava alinhadinho com o ponto, né? Se vocês notarem, é um pontinho no centro, está no centro. Fechou. Agora vamos para a parte do texto. Para mim escrever um texto, qualquer tipo de texto aqui, eu tenho que usar a ferramenta T, tá? Que é essa ferramenta aqui. Eu clico com ela. Tudo que você for selecionar, você clica com o botão esquerdo do mouse. Eu não vou ficar repetindo para não ficar repetitivo esse clique com o botão esquerdo do mouse. Só quando eu for inverter o botão do mouse, eu falo para vocês, beleza? Então eu cliquei aqui na ferramenta T. Ou eu também, se eu tiver com a ferramenta forma, eu posso clicar no teclado, a letra T, ela também transforma no ferramenta T, ela é um atalho, né? Se eu clicar com o T aqui. Então, se eu clicar aqui dentro, eu tenho um texto, e esse texto ele tem uma formatação, correto? Essa formatação que eu usei aqui, se vocês notarem, aí em cima é fininho, embaixo é mais gordinho, é um bold, né? Que a gente fala aqui. E aqui em cima, no lado esquerdo, tem que fonte que eu estou usando, e aqui se ela é regular, light, itálico, light, bold, semi-bold, e aqui é as grossuras, tá bom? Então eu sei que ela é Montserrat, é o nome da fonte, e eu sei que essa de cima é a regular, e eu sei que eu usei na de baixo aqui a extra bold, então nós vamos replicar para lá. O texto é confira essas ofertas, então, e ele está maiúsculo, com a tecla Tab ele fica maiúsculo, né? Confira essas ofertas. É essas ofertas? É isso mesmo. Escrevi com a ferramenta mover o movimento. Clico e seguro e arrasto do lado esquerdo do mouse e eu movimento para onde eu quiser meu item dentro da página, tá bom? Vou usar minha lupinha aqui para me ver mais pertinho. Vou dar um Ctrl T, selecionada a camada aqui na direita, que é o confira essas ofertas. Estou selecionada a camada de texto, essa camada que eu quero dimensionar. Tudo que eu for querer executar aqui dentro, eu tenho que ver se ela está selecionada aqui. Se eu quero mexer no confira essas ofertas, eu preciso estar selecionado aqui. Então eu venho cá, pá, seleciono, ele fica mais cinzinho aqui, tá vendo? Uma corzinha diferente. Dou um Ctrl T, vou na lateralzinha aqui, ó, tá vendo que a ferramenta muda de formato? Vou segurar o Alt e vou puxar para fora, tá? Segurando o botão do lado esquerdo do mouse. Dimensionei ela aqui, ofertas, aqui tá sem, confira essas ofertas. Sem um R. Eu sei que essa daqui, ela é light, né? Então eu seguro, se eu tiver aqui com a ferramenta mover, sem estar selecionado o T. Se eu selecionar o T e arrastar aqui em cima, você tá vendo que ela foge a caixinha quadradinha e ela fica um tracinho, né? É a hora que eu posso clicar aqui dentro e selecionar essa frase, tá vendo? Seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto. Depois que eu selecionei, eu posso editar ela agora. Eu venho aqui no campo que eu vou editar a grossura dela, a espessura. Eu vou aqui no light, que é a mesma que eu usei lá, conferir essas ofertas. Vou segurar o Alt. Tá vendo que minha ferramenta mudou? Tô aqui, ó, com a mover ela mudou de forma também, ó lá, virou uma setinha, só o contorno e uma pretinha. Vou segurar o Shift quando segurar o Alt e o botão do lado esquerdo do mouse para ela trazer para mim de forma alinhada. Então eu seguro o botão do lado esquerdo do mouse, o Alt e o Shift ao mesmo tempo e arrasto para baixo. Copiei alinhado. Fechou? Exclusivas para você. Vamos digitar aqui o exclusivas para você. Vamos selecionar ela, deixar ela bold. É extra bold, né? Lá. Com o Ctrl T. Acabei de ensinar vocês, eu dimensiono.
estando selecionado lá. Perfeito, fiz essa primeira parte. Eu notei que ali ela tá o contexto aqui tá um pouco tudo menor, né? Isso daqui é variável, tá? Isso daqui você faz no seu olho, com o tempo de design que você for tendo, e quando tiver todo o contexto pronto aqui, igual está aqui, você passa a dimensionar as coisas. Aqui você pode deixar para o final. Então você só posiciona os elementos e insere os elementos, e depois você dimensiona tudo para ficar mais harmônico possível. E centralizado também você pode centralizar depois. Eu já vou fazendo e centralizando, que me adianta um processo, né? Então vamos lá agora para essa parte aqui, o 26%. Opa! Meu arquivo fechou. Vou abrir ele aqui novamente. Cadê? Aqui. Beber uma aguinha aqui, né? Voltando. 26% agora. Com o Alt, eu vou posicionar o mouse aqui em cima em exclusivas. Vou clicar o Alt e arrastar, porque eu quero essa mesma configuração no meu 26%, que é a Bold, tá vendo? Então eu não preciso ir lá configurar tudo de novo. Eu posso vir e copiar uma escrita aqui que já está pré-definida a configuração dela, correto? Então isso adianta o trampo também. Vamos lá, vou colocar 26%. Depois a gente vai ver o tamanho certinho, como é que vai ser. E embaixo fica o Off, segurando o Alt, Shift, com o mouse em cima, segurado também. Eu aperto tudo junto e arrasto, eu multiplico, tá vendo? Então eu fiz isso agora aqui nessa daqui também. Vou digitar o Off. Com a ferramenta T, ó, quando eu passo em cima, ela transforma, sai o quadradinho, né? Então eu posso selecionar e posso clicar e editar. Então estou com o Off pronto, 26% Off. Ah, Marcos, agora eu tenho o quadradinho aqui. Vamos fazer o quadradinho também. Aqui tem a ferramenta retângulo, tá? Você clica o lado direito, se às vezes você estiver vendo uma que não é o retângulo, ou estiver vendo polígono, ferramenta de linha. Então aqui tem essas ferramentas de formas que você pode criar. E eu quero criar um retângulo agora. Então eu vou clicar com o botão do lado esquerdo do mouse aqui dentro, segurar e arrastar para a posição. Eu acabei de criar um quadrado, correto? Um quadrado, quase quadrado, né? É um retângulo mesmo, não foi quadradinho. Mas eu posso fazer ele ficar um quadrado também. Quer ver? Para voltar às ações, você segura o Ctrl e Z, tá? Que aí voltam à ação passada. Então eu vou segurar o Alt e vou arrastar segurando o botão do lado esquerdo do mouse. Aí eu faço um quadrado exatinho. Opa! Vamos lá novamente. Segurando o Shift, tá? Não é o Alt. Aqui no meu teclado tá blindado Shift. Eu consigo fazer um quadrado bem quadradinho mesmo, certinho. Mas eu acho que ele precisa ser um maiorzinho um pouco pra cá. Você viu que ele notou que eles ficaram por cima, né? Então ele não vai ficar por cima, ele vai ficar por baixo. E as camadas aqui funcionam de forma de hierarquia, né? Então ele está em cima, ele precisa ir para baixo, arrasta ele para baixo. Ah, Max, mas lá é um amarelinho. Beleza. Aí eu quero copiar esse amarelo aqui para lá. Também consigo fazer isso. Aqui eu tenho a ferramenta conta-gotas. Ferramenta conta-gotas. Tá vendo ela aqui? O atalho dela é o I. Então ela cria um conta-gotas, tá vendo? Se ela tiver assim também não tem problema nesse formato. É só clicar o tab e ela volta. Eu selecionei essa cor aqui, tá vendo? Se eu selecionar no preto aqui, muda de cor pro preto, ó. Se eu selecionar aqui, muda pro verde. Eu quero o amarelinho. Então eu selecionei, dou um duplo clique aqui com o lado esquerdo do mouse. E aqui abre uma caixa para mim de seleção de cor. Aqui tem o código dela. Então eu vou copiar esse código aqui, vou dar um OK, vou lá para minha outra prancheta e agora eu vou colorir meu quadrado, certo? Vou aqui nas camadas, vou dar um duplo clique sobre o meu retângulo aqui, ó, camada retângulo. Vou vir aqui em sobreposição de cor
E como eu já tinha copiado de lá com conta-gotas, ela já até pré-definiu para mim, sabe? Mas se não tiver pré-definido, você vai clicar sobre a posição de cor, vai clicar dentro aqui desse quadrado e vai vir aqui e vai dar um Ctrl V do código que você tinha selecionado. Inclusive, não era exatamente a mesma cor, tá vendo? Então a cor do código ficou certinho, colei o código aqui dentro. Ok, tá amarelinho. Então já temos essa parte aqui já, né? Feita. Vamos agora para a parte mais bacana aqui, né? A gente começa aqui então pelos itens de trás. Então é esse retângulo. O retângulo é igual ao quadrado, tá? Que eu fiz aqui. Eu vou usar ela aqui, o retângulo. Vou selecionar aqui a camadinha que ele vai ficar atrás. Eu quero que ele fique aqui atrás de conferir essas ofertas. Quando eu passar, ele vai criar aqui logo acima, entre aqui o quadrado, tá? Se vocês notarem, quer ver? Vou fazer ele aqui. Ele ficou acima de conferir as ofertas. Não precisar ficar vindo toda hora aqui arrastando. Eu já venho aqui, clico na camada que eu quero que ele fique acima e beleza. Finalizado aqui o retângulo, continuo presetado aqui o retângulo. E quando eu estou presetado aqui, ele me mostra essas bolinhas, tá vendo? E essas bolinhas eu posso arredondar, puxando para dentro e puxando para fora. E eu deixo mais quadradinho mesmo, né? Sem arredondamento. Então nós já temos o quadradinho igual ao outro com o arredondamento, correto? Ele é um pouquinho mais para baixo aqui, se vocês notarem. Eu acho que ele é um pouquinho menor também, mas vamos trabalhando aqui. E depois a gente faz essa parte do alinhamento e redimensionamento, beleza? Ele também é de outra cor. Vamos mudar esse daqui de cor. Duplo clique, sobreposição de cor. Entro no quadradinho aqui da cor. Aqui tem a paleta de cores. Posso movimentar aqui, né? Então eu quero que essa cor seja forte aqui, a tonalidade maior aqui ou a tonalidade mais opaca. Não, eu quero o mais forte. Então eu vou vir aqui e seleciono o tom da cor. Já está aqui na tonalidade mais forte, né? E eu estou selecionando o tom da cor aqui. Vou fazer no olho aqui, depois a gente vê certinho que tom de cor que é que tá lá, tá? Ok. Vamos agora pegar essa imagem aqui do pessoal. Eu faço um negócio bem bacana aqui dentro do Behance. Eu pesquisei aqui. Se você quiser achar Behance, digita Behance assim, ó. Behance. É Behance, né? Eu sou muito bom no inglês, não. Você vai clicar aqui, Behance, digitou. Tá dentro do Behance. E aqui é um banco de imagens de profissionais de diversas áreas visuais, né? As pessoas tiram fotografias e postam aqui, tudo gratuito, seus projetos. É meio que um portfólio das pessoas aqui, né? Eu tenho um portfólio meu aqui também, depois eu mostro pra vocês. Então eu vou aqui dentro do Behance e eu digitei aqui, ó, Calvin Klein. E eu minerei aqui dentro das imagens que apareceu pra mim e eu encontrei aqui esse projeto desse rapaz, que é o Rômulo Coerich. Parece que ele é fotógrafo, né? Pelo jeito aqui. Calvin Klein Jeans Brasil. E ele tirou várias fotos aqui. Achei bem bacana, muito bonito o projeto dele. E eu resolvi pegar essa foto aqui para fazer parte do meu perfume, que é um perfume Calvin Klein também. Ah, Marcos, eu não consigo salvar essa imagem daqui, ó. Vem aqui clicar com o lado direito, salvar como. Página da web completa. Aí ela não vai baixar a imagem para mim poder usar ela em alta qualidade, igual tá aqui. Então o que você faz para poder baixar essa imagem aqui em alta qualidade? Você vai dar um inspecionar. Você vai clicar no teclado no botão do seu teclado F12, tá? E vai abrir aqui o inspecionar. Aqui é o site do lado esquerdo, você vai poder rolar com o scroll do mouse, vai identificar essa imagem, né? Tá vendo? Mas aqui eu vou querer, em primeiro instante, eu preciso presetar ela. Vamos lá, voltar lá novamente. A imagem que eu quero, cadê ela? Cliquei nela e agora eu dou um F12. Dei um F12, tô aqui nela. Eu vou vir aqui, ó, com essa setinha que tá do lado desse íconezinho que parece um celular. Vou clicar nela e vou clicar por cima. Cliquei. Você viu que o lado direito houve uma ação aqui e ele me deixou presetado aqui, ó, de azulzinho claro, Div Class. Você vai clicar bem nessa setinha aqui, ó, e vai aparecer os links aqui para mim poder baixar elas. Tá vendo? E você vai passar a mão aqui por cima e você vê tipo as proporções, ó.
essa imagem aqui, ela tem 1920 por 1280 e 1.1 megabyte. Vamos ver se tem alguma outra com a diferença aqui. Essa daqui, ela é a mesma imagem, só que ela tá 360 por 240. Então ela é uma qualidade inferior. Então você procura sempre a que tem a qualidade maior, que seria no caso essa daqui, de 1920 por 1280. Vou dar um botão direito do mouse, um clique, vou em copy link, que é copiar o endereço do link. Copiei, vou abrir uma nova guia, vou dar um Ctrl V. Beleza? Dar um Enter e aqui eu tenho a imagem em alta qualidade. Fechou? Vou dar um botão do lado direito do mouse. Agora eu posso salvar a imagem como. Vou até salvar por cima dessa daqui. Salvar, sim. E agora eu tenho a imagem em alta qualidade aqui no meu, para mim fazer meu projeto, né? Para mim usar aqui no meu projeto. Vou pegar ela aqui, arrastar e jogar aqui dentro da minha prancheta que estamos editando. Show! Vamos dar uma diminuída na opacidade dela aqui. Estou presetado aqui a imagem nas camadas, na prancheta. Vou diminuir a opacidade para me ver o quadrado atrás, para me posicionar ela, e que eu quero ver aonde que eu quero que a imagem fique vazada, né? Igual, tá vendo aqui, que aqui ficou vazado o ombro e o resto ficou enquadradinho dentro da imagem, né? A gente vai fazer esse processo aqui agora. Então, vou posicionar, vou dar um Ctrl T para dar uma diminuidinha. Aqui eu fiz lá sair um pedaço da cabeça do rapaz, aqui da direita, o cabelo, certo? Vou voltar à opacidade e agora a gente vai fazer o recorte desse fundo cinza, que não interessa pra gente aqui, né? Aqui eu tô com a minha imagem, clico o botão do lado direito do mouse e clico em rasterizar. Depois que eu rasterizo, vai aparecer essa ação rápida aqui pra mim, ó. E eu vou clicar aqui em remover plano de fundo. Ele vai remover o cinza pra mim, você viu? Ó, remover o cinza de forma automática. Como essa imagem aqui ela tem uma qualidade muito boa, o sistema aqui do Photoshop ele reconhece o recorte, faz esse recorte pra mim e ficou perfeito. Então eu abreviei um passão, né? De ter que ficar recortando aqui com a minha ferramenta de caneta, passando aqui ó, pontinho por pontinho para poder recortar. Nesse caso aqui deu tudo certo. Quando você trabalha com imagem de alta qualidade, te favorece nisso. Estou com a minha imagem aqui posicionada. Eu vou dar um converte um objeto inteligente nela aqui e vou dar um Ctrl J. Eu tenho duas imagens da mesma. Uma dessas imagens eu vou jogar para trás do quadrado verde. E a primeira imagem eu vou estar selecionada nela, vou segurar o Ctrl e vou clicar aqui dentro, ó, do retângulo. Criei uma pré-seleção aqui, tá vendo? Quando tiver criado essa pré-seleção, ela vai jogar a imagem que está em cima aqui para dentro, certinho. E a gente vai criar a máscara de camada com isso. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, adicionar máscara de camada, que é essa bolinha, esse quadradinho com a bolinha escura dentro. Criei. Vocês não viram nenhum resultado ainda, né? Porque a imagem de fundo está complementando. E é para isso que ela vai servir, porque é ela que vai fazer o meu tridimensional aqui de trás, tá vendo? Como se o rapaz estivesse saindo desse quadrado. Só que essas partes aqui não me interessam, né? Então nós vamos apagar. Estou aqui com a imagem pré-selecionada de trás, vou dar um lado direito, rasterizar. Eu tenho que, para mim apagar ela, eu tenho que rasterizar ela, tá bom? Vou vir com a minha opção aqui, que é a minha ferramenta borracha. Aqui eu tenho algumas configurações logo acima da borracha. É a opacidade que ela apaga, tipo a força que eu estou colocando para apagar. Eu estou colocando 51% de força, ela não vai apagar de uma vez, tá vendo lá? Então aqui eu preciso apagar de uma vez, né? Então eu vou usar 100% aqui. A ferramenta do modo da borracha aqui é pincel. Aqui eu posso selecionar o tipo desse pincel, o formato. Eu estou com um redondo macio, que ele causa um esfumaçado, tá vendo? Mas aqui eu não quero um redondo macio, eu quero um redondo duro, que ele vai causar uma linha de repartição aqui. Correto, é isso que eu queria fazer. Vou diminuir, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou vir aqui. Se você quiser dar um zoom para ser mais preciso, pode dar um zoomzinho também. Essa parte não me interessa. Ó, tá ficando bacana já, né?
Agora vamos fazer a unificação dessas duas imagens, né? A de trás e a da frente. Como eu já criei o recorte da máscara aqui, eu posso unificar ela agora. Com o Ctrl, seleciono a camada de baixo, segurando o Ctrl, selecionar a camada de cima. Clicando com o botão do lado esquerdo do mouse nos itens para poder selecionar. Lado direito, converte em objeto inteligente. Agora eles são um objeto só com a máscara de recorte aqui, beleza? Então, Marcos, essa barra aqui ficou muito grotesca, né? Tá muito demarcado aqui, né? Então, vamos rasterizar ele para a gente poder dar uma esfumaçada aqui. Com a borracha, modo pincel, eu vou deixar aqui em 50 e poucos por cento, 53. Vou vir aqui em redondo macio, vou dar uma aumentadinha no meu pincel aqui em tamanho. Vou deixar em, acho que esse tamanho tá bom, 184. E vou vir aqui, ó, dando cliques e arrastando, dando cliques e arrastando, tá vendo? Bacana. Deu uma suavizada, né? Que foi o que a gente fez aqui, ó. A gente deu uma suavizada. Agora vamos lá, Marcos, colocar o perfume aqui na frente, né? Umas partes mais bacanas também. Vou lá no Google. Google Imagens aqui. Eu já tinha pesquisado, já tá aqui Calvin Klein CKBI, que é o perfume. Eu já vou procurar baixar a imagem aqui sem o fundo, sem esse fundo branco, sabe? Para mim não precisar fazer o recorte lá dentro. Então eu vou em ferramentas, cor, transparente. Aqui eu tenho, ó, a imagem do perfume sem o fundo. Tá vendo? Tá quadriculadinho. Geralmente quando tá quadriculadinho, você dá um lado direito, salvar a imagem como, ela vem aqui, ó, formato PNG. E ela vai salvar para mim sem o fundo branco. Tá vendo aqui? Ele já tá com o recorte, ó, vazadinho aqui, ó. Não tem nada. Vou dar um Ctrl T que eu dimensiono. Venho aqui nas arestas laterais, seguro o Alt e reduzo para ser proporcional. Tá vendo? Para ele reduzir proporcionalmente. Porque se eu reduzo assim, também dá certo, mas ele vai lá para a esquerda, lá embaixo, né? Mas se eu seguro o Alt, ele vai aqui, ó, já no meizinho, já vou dando uma dimensionada e já vendo como é que vai ficar, né? Show de bola. Vou posicionar aqui visualmente uma posição bacana. Eu tenho que imaginar que vai ter um reflexo aqui embaixo, né? Acho que eu vou aumentar ele um pouquinho, dar um destaque no perfume. Vamos ver o tamanho que eu coloquei lá. Vai até o peito do rapaz, mais ou menos. Mas aqui eu acho que eu quero que vá só até aqui. Nessa daqui. Não tem um padrão exato, sabe? Se você olhou e ficou esteticamente harmonioso, bacana, é o tamanho. Dá um Ctrl J que eu vou duplicar essa imagem. Dá um Ctrl T. Vou clicar com o lado direito do mouse. Vou vir aqui nessa seleção girar 180. Vou continuar presetado aqui. Vou clicar com o botão do lado direito do mouse novamente. Vou virar horizontal, né, para me poder causar um reflexo mais realista. Com o Ctrl e Shift segurado, eu segurando o lado esquerdo do mouse e arrastando, eu arrasto ele alinhando, tá vendo? Então eu vou jogar ele já aqui na parte de trás, certinho. Eu vou mostrar para vocês a forma simplificada de você fazer essa sombra aqui. Tem várias formas de fazer isso daqui, tá? Mas eu vou te mostrar a forma mais rápida aqui que também funciona. Mandei ele pro lado de baixo, só que ele tá vazando aqui. E ele tem que ficar aqui dentro desse quadrado, que a gente vai fazer igual a gente fez com a imagem em cima. Vou selecionar a imagem, vou segurar o Ctrl, vou dentro do quadrado, ele vai presetar, vou criar uma máscara de camada e ele jogou ele lá pra dentro. Vou dar um Convert a um objeto inteligente, correto, para poder ficar com ele prontinho ali. E vou dar um filtro, desfoque gaussiano. Tá vendo que ele deu uma embaçadinha, como se fosse do reflexo? E aqui eu posso regular o raio de embaçamento dele, ó. Tipo, tá muito, tá pouco, menos. O que você achar que ficar visualmente mais próximo da realidade, né? Então eu acho que o 4.1 ficou bacana para essa imagem. Tá aqui, tá aplicado. Agora ela tá muito forte aqui, né? Então nós vamos na opacidade delas, vamos reduzir um pouquinho a opacidade. Beleza. Reduzir. Depois que eu reduzir um pouquinho a opacidade, eu posso vir aqui, ó, nesse onde está a setinha escrito normal e dar um multiplicar para ele fazer uma junção com a cor de trás.
Se você notar aqui, ó, ela tá meio cinzinha, e quando eu dou um multiplicar, ó, ou aplico outros efeitos, né? O multiplicar eu acho que aqui vai ficar bacana. Mas vamos ver se eu tenho outra. Ó, a luz indireta também fica até bacana, mas eu vou aplicar o multiplicar nessa. Multiplicar. Vou diminuir mais um pouquinho a opacidade. Ficou bem marcado, né? Ficou bem estranho. Então a gente precisa dar uma esfumaçada aqui embaixo. Lado direito do mouse, rasterizo. Pego a borrachinha, 53%. E vou passar aqui, ó, na bordinha nela. Deixar mais sutil esse reflexo, tá vendo? Então a gente tem um reflexo bem mais natural. Ah, Marcos, mas tá meio escuro ainda, parece o reflexo, né? Acho que tem que ficar um pouco mais claro. A gente pode deixar mais claro, sem problema. Ó, vai ajustando aqui conforme você achar que tem que ajustar, tá? Isso aqui não existe uma regra pronta para isso daqui. Você tem que ir fazendo e tendo essa visão que aqui precisa de um ajuste, aqui precisa ter mais brilho nessa imagem, que é uma coisa que a gente vai fazer agora. Você pega a imagem na internet, ela não vem com a luz que você precisa, né? Então eu vou selecionei aqui a imagem, vou dar um Ctrl L nela. E aqui nesse painel de níveis, a gente pode organizar um nível de luz aqui. Se você notar, ó lá, eu aumento a luz. E aqui eu posso escurecer as sombras ou clarear as sombras. Então aqui eu mexo com os níveis de cor preto, né? E aqui com o nível de cor branco. Então eu acho que a minha imagem tem que ficar mais clarinha para ficar mais bonita e tirar um pouquinho da sombra, assim, ficou mais viva, né? O tanto que ela tá mais viva. Vamos dar um Ctrl Z aqui pra gente fazer uma comparação, ó. Ó, antes, agora com a luz. Antes, agora com a luz. Beleza? Então, vamos ver aonde falta aqui. Agora falta o clique e confira e o eu quero, né? Então, vamos criar aqui com a ferramenta T. Vou clicar aqui fora, clique e confira. Eu usei aqui minúsculo, isso. Então, esse textinho aqui também vai ser minúsculo. Aqui nessa ferramenta, nessas configurações, quando eu estou com o texto selecionado, eu posso vir aqui nesse livrinho, clicar e vai abrir essa outra caixa de caractere para mim. E aqui eu faço vários tipos de configuração. A minha estava presetada esses dois T's maiúsculos, então o T fica maiúsculo lá, padrão. Então se o seu tiver assim, você pode vir aqui e tirar, que é o caixa alta. Cliquei, desselecionei ele, tá? Então vim com a minha ferramenta mover, opa, clico aqui no meu clique confira, vou dar um Ctrl T, né, para deixar ele pequenininho. Depois eu centralizo, não tem problema, pode ir fazendo no olho aí. Clique e confira, ele está em preto, deixa eu ver se em branco fica bacana. Ah, lembrando aqui, ele está embaixo da sombra, o clique e confira o texto, então eu tenho que jogar ele lá para cima e conseguir ver ele certinho, ó. Vendo? Acho que ficou bacana, é só para ser simples assim mesmo, bem sutil, acho que eu vou arrastar um pouquinho mais para cima. Vamos colocar aqui agora o eu quero. Ferramenta de formas aqui. Geralmente aqui ele fica já assim o quadrado, você pode dar um clique, selecionou. Agora a gente fez o quadrado lá de cima e fez o retângulo aqui de trás também, né? Vamos fazer a mesma coisa. Cliquei aqui, arrastei a forma que eu quero, a direção que eu quero. Arredondar as bordinhas. Vamos arrastar aqui essa configuração aqui já, segurando o Alt. Vamos jogar ele para cima do retângulo. Vou digitar o eu quero. Eu quero. Eu tô achando que esse quadrado ficou, tipo, muito largo aqui para cima, né? Esse retângulo, né? Então eu vou dar uma diminuída nele. Dou Ctrl T, se eu vim aqui, ó. Tá vendo que a setinha muda? Eu posso arrastar. Só que se eu arrastar sem segurar o Shift, ele arrasta e diminui completo, né? Nesse segura o Shift e dimensiona a proporção que você quer, tá bom? Aqui o meu quero tá pronto. Eu quero. Vamos ver o que falta mais. Falta o perfume CKB Unisex. Vou copiar aqui o texto que eu já tenho ele pronto. Se você quiser, você pode fazer assim também. Vim aqui. Se
você tivesse um texto, né? Vou pegar um texto aqui do Google aqui só pra gente... Vou aqui nesse perfil, vou pegar a descrição dele pra mostrar pra vocês. Ah, eu copiei essa descrição aqui. Se eu jogar ela aqui dentro do Photoshop, ó, o jeito que ela fica, toda despadronizada, né? Então o que eu posso fazer? Eu vou pegar o T, vou clicar, arrastar, fazendo um molde, que aí eu estou determinando a área onde eu quero que ele fique. Eu quero que ele fique aqui desse tamanho. Vou jogar aqui dentro, vou dar um Ctrl V, e agora eu tenho o objeto dentro desta área, tá vendo? Então se eu vir com a ferramenta T aqui de novo, selecionar aqui irregular aqui, ó, ele já enquadra pra mim, tá vendo? Tudo lá dentro. Show de bola, né? E eu não preciso ficar dando Enter, tipo passando para a linha de baixo ou direcionando de alguma outra forma. Então aqui tá bacana, a fonte aqui tá bold, eu não quero bold, né? É para ela ser regular, coloquei ela regular. A importância é muito grande da questão das espessuras dos textos. Você tá vendo a harmonia que causa? Aqui tá fininha, aqui tá mais grossinha. Isso aqui é tudo inserido de forma estratégica visual, tá? Sabe? Para ter harmonia entre tudo. Então sempre tente trabalhar assim, o texto diz aqui o mais importante é exclusivas para você, que é a minha copy. Então eu deixo ela bold, mais destacada, e a outra um pouquinho menos destacada. O 26% aí tem que ser um destaque, não dá para me colocar ele na fonte fininha aqui. Então eu coloco ele na fonte mais grossinha. E assim por diante. Então eu coloquei aqui, eu sei que passou aqui um pouquinho fora, né? Então eu posso dar um Ctrl T e diminuir. Esse texto aqui é um texto que não tem uma grande importância, mas ele precisa ficar no tamanho legível. E aqui ele está no tamanho legível e não está atrapalhando o restante da minha composição. Se vocês notarem aqui no outro e-mail, tem um fundo cinza, aqui tem até uma luz, né? Aqui tem um fundinho cinza. Eu baixo esses backgrounds aqui, ó. Vamos lá. Vai no navegador aqui, FreePic. Tem vários outros sites, depois eu deixo para vocês aqui outros sites que baixam. Eu vou digitar aqui, ó, background white, que é o fundo branco. Então aqui vai aparecer vários para mim, tem os premiums. Se você não tem uma conta premium aqui, igual eu tenho, você pode vir aqui em gratuito e vai aparecer todos os gratuitos. Aí eu quero selecionar aqui fotos. Então eu vou baixar aqui uma foto gratuita dessas daqui pra gente colocar lá, tá bom? De fundo. Não sai pegando a primeira aqui não, tá? Dá uma pesquisadinha aqui, porque todo mundo pega a primeira. Então possivelmente você vai encontrar em algum outro projeto um fundo de background branco igual ao que você usou. Então isso é chato, né? Então dá uma mineradinha, tem paciência, design é isso. Tem que ter paciência, tem que minerar mesmo, tratar com muito carinho. Eu acho que essa daqui, ó, essa aqui tá bacana. Vou clicar aqui em copiar imagem, ele já vai copiar para mim, não precisa de você baixar direto. Vou lá dentro do Photoshop, na minha camada, vou clicar aqui no branco para ele já direcionar lá para trás. Vou dar um Ctrl V. Então eu tenho a minha textura aqui no fundo, ela tá aqui grande, eu posso direcionar aqui, ó. Se eu quiser girar ela, ó, quando eu tô aqui, eu passo aqui para a pontinha, fica uma curvinha. Eu seguro o Shift e seguro o botão esquerdo do mouse e giro, tá? Movimento o mouse. Posso direcionar com o Ctrl T dimensionando, igual eu ensinei vocês a dimensionarem também. Ele ficou em cima, né? Mas eu posso vir aqui na camada e arrastar, segurar e arrastar ele lá para baixo, ó. Joguei ele lá embaixo. E agora a gente vai ver que a gente tem uma texturinha aqui, né, no fundo, ó, que bacana, tipo um papel, né, amassado. Dá um charme, né? Ó, tipo tá só cleanzinho branco. Ah, Marcos, mas ficou muito cinza. Não, tranquilo, posso vir aqui tirar um pouquinho da opacidade, ó, só para ter uma texturinha mesmo, ó. Tá vendo que bacana que fica? Ah, Marcos, eu não gostei que aqui ficou cinza lá em cima. Não, vamos virar, ué, a imagem. Ó. Bacana assim também. Então, esses daí são detalhes. Que agora a gente vai fazer o alinhamento, né? Vou voltar a minha régua. O Ctrl e o sinalzinho de
a barra, o sinalzinho de porquê no seu teclado, de exclamação, de interrogação, quer dizer, pode mostrar aqui para você, tá bom? A régua, e desaparecer e aparecer. Então eu sei que aqui é o centro, aqui está no centro, né? Vou selecionar os itens. Selecionei o confira, dou um Ctrl T, não está no centro, alinhei. Selecionei o exclusivas, Ctrl T, alinhei. Vamos alinhar, isso aqui é tudo um conjunto, então a gente precisa selecionar isso tudo. Se eu clicar aqui no fundo, eu vejo ele aqui, eu travo aqui com o cadeadinho, ele não vai se movimentar mais, tá? Ele não move mais. Então isso é bom, porque eu posso pegar com o botão esquerdo do mouse, clicar, arrastar e eu vou selecionar tudo. Posso dar um Ctrl G para mim unir tudo em um grupo só, então todas essas camadas estão nessa pastinha agora, separadinho. Isso ajuda na organização do seu projeto aqui, né? Mas isso aqui fica para uma próxima aula. Eu queria ensinar para vocês, mostrar tanto que é simples você compor uma imagem aqui dentro do Photoshop, que você entra aqui dentro e vê esse tanto de informação e acha que isso aqui é um bicho de 7 cabeças e não é, tá? Então beleza, a gente está aqui com o grupo, selecionado são todas as imagens, vou dar um Ctrl T, ela não está alinhadinha, vamos alinhar aqui agora. Essa barra não vai servir muito de referência porque eu estou presetado com todos os itens, tá? Então eu vou ter que fazer meio que um olhão aqui. Fechou? Eu acho que está meio muito para a direita ainda, tá? Mas vamos alinhando aqui que vai dar certinho. Isso, o que está me atrapalhando é essa barra aqui, ó. Então eu vou presetar tudo, só que eu vou tirar a pré-seleção do eu quero. Vou dar um Ctrl T. Aí agora eu consigo alinhar aqui. Vamos aqui no clique confira, alinhar também. Tá ok. Aqui tá na posição que eu quero. Então a gente tem uma distância bem próxima aqui dos dois lados. Não deve ser 100% exato, né? Mas visualmente tá bem alinhadinho. Tá bonitinho, né? Então é isso, pessoal. Vou resumir aqui as ferramentas que a gente usou para vocês verem que é poucas ferramentas de todas essas que a gente você vê aqui, né? A gente usou a ferramenta de mover, que move as coisas. Quando eu clico, eu movo as coisas que estão aqui dentro. Eu usei a ferramenta borracha para apagar. Eu usei a ferramenta forma para criar a forma. O que eu usei mais? A ferramenta texto para criar o texto. Então, eu usei 1, 2, 3, 4 ferramentas. Usei a lupa também, 5. Fechou? E aí você vai e faz os demais produtos do e-mail, né? Continua inserindo os produtos do e-mail até que fique prontinho assim. Beleza? Aí você fala dos benefícios da empresa também, né? Que eles oferecem um desconto no Pix, tem o frete grátis. Mostra ver mais produtos, que tem os demais produtos da loja, né? Aqui são só as primeiras ofertas, né? Mais tentadoras, geralmente vão. No mais é isso. Sobre essa divisão das réguas que vocês estão vendo, eu tenho que partir e por blocos e salvar bloquinho por bloquinho para me mandar para o Wallace, que o Wallace faz a configuração dele em código para ele pro e-mail, sabe? E depois mais pra frente eu explico sobre isso também, se vocês tiverem interesse, tá? Como é que funciona essa parte de transformar aqui a imagem do Photoshop para ir realmente pro e-mail, né? Ela não vai exatamente, ela vai visualmente como você tá vendo aqui, só que para ela subir para um e-mail, para um disparo de e-mail, ela vai em código, ela não vai a imagem em si igual está aqui, assim, sabe? Bem cruzona. Porque ela vai ter que ser clicável. Então no e-mail o cliente vai conseguir vir aqui e dar um eu quero aqui, clicar, puf, e ele vai lá para o site. E aqui exatamente da mesma forma e aqui exatamente da mesma forma. Por isso eles ficam separadinhos para ser linkados essas imagens, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Esse é um primeiro vídeo meu aqui no canal. Eu quero ser o mais explicativo possível, mais simplificado possível. Eu quero ensinar o meu método de trabalhar com o Photoshop, tá? E eu sei que existem vários outros tipos de métodos,
para você trabalhar com Photoshop. Mas esse daqui é o meu, né? Então o que for de valor para você aqui, você agrega. O que não for de valor para você, você ignora. Tá bom? Até a próxima.